Então, pessoal, boa noite. Feliz em revê-los e revê-las. Espero que o planejamento, para quem participou ontem, tenha sido legal. Eu não pude estar presente. Então, a gente está começando a nossa quinta aula de técnicas de negociação e comercialização. O nosso projeto, então, é o Cataforte 21980, fortalecimento e estruturação da rede de catadores e catadoras do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul. Eu sou o Alessandro e estou acompanhando vocês nessa trajetória, nessa disciplina. As nossas aulas dessa disciplina terminam na terça, tá? Aí na quinta-feira tem aula de projeto com a Nath e na outra semana já começa as aulas de gestão financeira, tá? Nós vamos divulgar um cronograma direitinho, porque na aula de gestão financeira o professor tem uma dificuldade de trabalhar na quinta. E aí ele sugeriu para nós que as aulas fossem terças e quartas, tá? E aí a gente vai, porque é um professor que a gente quer que contar muito com ele, então a gente vai ceder, mas eu vou avisar isso com vocês com toda a devida vênia, mostrar o cronograma, vocês vão ter todo o acesso que vocês precisam ter. Certo? Encontro todos bem, quem quer fazer uma fala inicial aí? Como é que estamos? Muito boa noite a todos, aos Boa colegas noite, e o Cássio. professor aí. Eu não pude participar da última aula, meu filho número 2 ali, o menorzinho, ele teve um problema de saúde, estava gripado e tosse. Essa O época 02 teve começa. problema de saúde? Aí, O 02 teve problema de saúde? aham. Tadinho. Aí, eles já, os dois fazem, né, já tratamento com bombinha, né, que para asma, né. Aí ficou atacado, a gente teve que levar ele. Era umas 6 e pouca. Aí ficamos lá até umas 8 horas. Olha a minha E, aqui, ó. é, essa função aí. Aí eu não consigo participar da aula, então tô meio que no ar, assim, sobre aquela atividade ali que tu colocaste ali, né? E sobre, eu tô com um pouco de dificuldade de acessar ali as outras atividades ali do Moodle, ali na parte do fórum. Eu não consegui acessar ali. Aí Vamos, depois a gente pode ver isso aí. podemos ver tudo isso aí, tranquilo. E hoje eu trouxe uma. Na verdade, eu vi que o pessoal faltou na terça, assim. E eu trouxe um resumo da aula de terça também para nós iniciar hoje, tá? Para ninguém Certo. se perder, tá bem? Então vamos devagar e sempre, né? Falar um pouco assim do. Tá? Hoje a gente começa a preparação para a atividade final, tá? Que é uma negociação simulada. Mas antes de fazer a negociação simulada, eu vou mostrar para vocês uma forma de a gente fazer como a gente pode proceder quando ou estamos negociando com um cliente novo por nossa conta, ou um cliente novo chega para nos fazer uma proposta de compra do nosso material, tá? E na terça-feira que vem, eu vou estar em Brasília, terça que vem, tá? Mas aí a gente vai fazer, eu vou estar lá com toda a estrutura e tal. Nós vamos fazer essa atividade de simulação, a gente vai dividir os grupos e tal, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Fiquem tranquilos e tranquilas. Tá? Lembrando que nós falamos na terça-feira das técnicas de negociação, assim, propriamente ditas, tá? Para vocês terem uma ideia, na faculdade, tá? Quando eu fui fazer administração, tem uma disciplina inteira só sobre técnicas de negociação. Algumas técnicas mesmo, assim, que tu tá negociando com a pessoa, o que tu pode fazer para tirar um pouco mais da negociação, qual é o momento que tu pode fazer para sair da negociação também, adiar a negociação, postergar, tudo são técnicas de negociar, tá? E a gente não tem como ver todas aqui, né? Então, no geral, o que eu queria, né, conversar com vocês é falar um pouco do conceito de negociar. O que é a negociação, né? Lembrando, para quem estava na terça-feira, nós falamos muito que a gente negocia o tempo inteiro, tá? O Cássio, agora há pouco, fez um relato que o menino dele estava, o mais novo, estava doente, tá? Então, assim, falamos que a gente negocia com nossos filhos, sempre. Aquela coisa que a criança está no mercado querendo comprar e você não pode comprar aquilo naquele momento e tal, e dá ó, eu compro na volta. Ah, a gente compra depois. Então, até eu fiz um exemplo também, né,
mais na brincadeira, mas é um exemplo real. E a minha menina queria um Kinder Ovo. O Kinder Ovo lá é R$ 12, 11, para ter um chocolatinho fininho e um brinquedinho de plástico. E aí eu negociei com ela para ela pegar uma caixa de bis, mais barato e com mais chocolate. Então, assim, a gente está sempre negociando. A gente negocia com a nossa família, a gente negocia com o vizinho. Então, quando o vizinho quer colocar, nós estamos dividindo um muro, ele quer colocar uma cerca elétrica para deixar as duas casas mais seguras, podemos negociar para dividir o custo daquela parte da cerca elétrica. A gente negocia com os associados, os nossos colegas. Quando as cooperativas vão lá e fazem como se diz, uma assembleia, né, mensal lá para falar um pouco como foram os custos do mês, quais foram as entradas e tal. E aí, se tem um dinheiro de sobra, pode ter uma negociação, se alguns cooperados vão querer dividir também, outros vão querer manter no caixa para manter a saúde financeira da cooperativa. Então, negociação é algo que a gente está fazendo todo o tempo. Tá? Então, o negócio é um misto de atitude, de técnica, lembrando, tá? Eu, por exemplo, eu sou formado técnico em plásticos, foi a minha primeira formação. Eu fiz o ensino médio e o técnico juntos. Aí eu comecei a entender mais de plástico. Eu fui trabalhar na indústria, tá? Teve uma época que eu peguei como eu fazia compras. Eu era PCP, fazia o planejamento da produção e fazia a parte de compras. Então, para mim comprar polímeros, tanto polímero virgem, mas especialmente o reciclado, eu tinha que conhecer o material. Foi aí que eu comecei a aprofundar meus estudos no conhecimento do material. Então, negociar envolve técnica. Imagina, ainda mais para reciclado, assim. Tu pega um material que pode ser um material muito ruim e tu vai colocar na tua máquina, ele pode não funcionar. Até tem uma estratégia que a gente fazia, tá? Eu trabalhei numa empresa chamada Plastisul, que consumia 600 toneladas de reciclado por mês. Só polietileno de baixa e um pouquinho de alta para filme, para fazer lona plástica e aquela lona preta, sabe? E aí eu comprava muito reciclado. E aí vinha umas empresas de São Paulo, do Paraná, que vinham para o Rio Grande do Sul entregar o material. Então vinha o caminhão truque lá com 14 toneladas, ele parava, e o pessoal, eu disse assim, eu sempre tinha uma regra, eu testava o material antes de ficar com ele. Então, eles tinham a nota fiscal e tudo, e volta e meia eu tinha que eles cancelavam a nota porque eu não ia ficar. Olha só, o pessoal vinha do Paraná, de São Paulo, chegava comigo e tinha o risco de não conseguir entregar para mim. Mas, claro, essas empresas, tudo já tinham outras empresas para entregar. Era como funcionava o mercado naquela época. E aí, volta e meia, acontecia assim, os caras vinham já, não, quer fazer um teste? Não, eles pegavam um saco meio em cima, assim, que tu notava que era um saco já de material pré-escolhido. Aí eu, muito do sem vergonha, dizia assim, não, mas eu não quero esse aí, eu quero esse aqui embaixo. Então, eu pegava um saco do meio da carga, de baixo, assim. E nós tínhamos uma extrusorinha pequena para fazer os testes. Então, fazia o teste naquela extrusora, se a gente achasse que o material estava bom, nós descíamos toda a carga. Então, volta e meia acontecia assim, pegava o saco que o cara dizia e pegava um saco de baixo para ver a diferença. Né? Então, forma de negociar. E tinha um pouco de técnica, porque, obviamente, aconteceu de eu pegar um material que o cliente trazia, que o fornecedor trazia, colocava na extrusorinha, dava certo, baixava tudo e dava um monte de problema para processar. Então, negociar envolve técnica. Tá? Vocês que trabalham nas cooperativas, a grande maioria aqui são lideranças já consolidadas, que têm já algum ou muito conhecimento para negociar, tá, o seu material. Ok? E negociar é muito falar de qualidade, né? Então, conhecer o outro negociador é importante, conhecer a pessoa que está negociando contigo. Eu sei que a maioria de vocês já conhecem os compradores, quem compra de vocês. Tá? Tudo isso reunido para que no momento que você crie a oportunidade, ela apareça, você não perca a chance de fechar um ótimo negócio. Então, negociar é um processo de tomada de decisão conjunta. Se eu não quero vender algo, tá, muito provavelmente vocês não vão me demover da ideia de eu vender. Mas se, né, vamos imaginar, eu tenho um Maverick,
eu acho muito massa, um Maverick, tá? Imagina só, o Cássio chegou a fazer assim, né? Que ele, acho que se eu tivesse um Maverick, ele ia fazer uma proposta. Eu, Maverick, não quero vender. Claro que eu, assim, andar com ele também ia a Porto Alegre, é um tanque de combustível quase que o bichinho bebe. Eu vou imaginar que eu tenho muito dinheiro, tenho um Maverick. Mas pode vir um colecionador e me dizer assim, tá, eu te dou 150 mil pelo teu Maverick. Eu dizer, bah, não. Aí chega 220, aí tu começa, pô, 220 é um carro zero, né? O cara quer comprar um Maverick, tem muito dinheiro e tal. Então, assim, tem formas de tu tirar uma pessoa da zona que não quer negociar. Mas tem que ver até onde tu pode ir para isso. Certo? Negociação é atividade central na diplomacia, na política, na religião, no direito e na família. Terça-feira, nós estávamos falando sobre isso também. Eu acho que a aula gravada já está disponível, tá? Na terça-feira, nós falamos o seguinte: que os Estados Unidos tinham ameaçado o Irã, né, de dizimar toda uma população naquela noite. Nós estávamos até meio falando sobre isso. Aí, quando nós estávamos em aula, aconteceu que eles aceitaram lá um cessar-fogo de 2 semanas. O Irã liberou lá o acesso de Hormuz lá para o pessoal passar. Então, eles fizeram um acordo, que houve uma negociação. Então, negociação, a gente está negociando o tempo inteiro. Tá bem? Ó, a gente pode ter, durante uma negociação, uma ação competitiva, de ganha e perde. Então, se eu entro numa negociação e eu perco a negociação, quer dizer, o outro me passou para trás. O outro me vendeu lá, eu comprei uma Maverick, me vendeu a Maverick, mas estava cheio de defeito, eu tive que fazer um monte de manutenção nela. Logo, eu não vou mais querer negociar com essa pessoa. Em negociações de ganha e perde, a gente não quer negociar, a gente não quer mais perder. Mas a gente também tem que cuidar para quando não ser assim, não ter uma prática de tentar passar o outro para trás. Porque aí nós vamos estar também sendo alijados do mercado de trabalho, no mercado comprador, no mercado vendedor, porque você ganha uma fama de mau negociador, tá? Ou de negociador que não tem escrúpulos, certo? E a gente tem que procurar na negociação sempre uma ação cooperativa, onde os dois ganham. Tá? E isso, muitas vezes, vocês são mestres, assim, né? Nisso, vocês entraram em negociações que ambos ganharam. Né? Quando o comprador de vocês lá pede para você segurar o material, diz, olha, eu posso segurar tantos dias e tal, não tem problema. Ou o comprador lá cedeu alguma coisa para vocês antes de recurso, para vocês pagarem uma conta. Né? Então, negociar, pessoal, é ceder. Negociar também é fazer concessões, o que a gente viu. O que é uma concessão? Eu estou aqui com a minha posição, tá? Até vou botar aqui, acho que é o próximo, ó. Eu posso ter alguns interesses comuns e conflitantes. Eu vou passar o slide esse aqui, ó. Esse aqui que é o importante. Tá? O meu interesse em comum é querer vender alguma coisa para um comprador e o do comprador, o cliente, a me comprar o meu material. Nós temos esse interesse. Mas o que seriam os interesses conflitantes? Se o preço ficar baixo demais, eu posso optar por não vender. Ou de procurar um outro cliente e transformar uma negociação bilateral em multilateral. Tá? Negociação bilateral, eu estou negociando com a Regina. Tá? Multilateral, eu estou negociando com a Regina, estou negociando com o Júlio, estou negociando com a Elizabeth, estou negociando com a Elisa, aí eu comecei a negociar com todo mundo. Aí é multilateral. Tá? Então, no caso de vocês, é uma cooperativa que pode ter diversos tipos de cliente. A Coop de Dois Irmãos, por fazer o material lá processado com extrusão, tem vários clientes diferentes. Isso eu já percebi. Eles vendem o material deles em lotes para todos os clientes que eles têm, às vezes com um preço maior, com um preço melhor para fulano, um pouco pior para o outro, mas assim, eles têm lá uma gama de clientes que eles defendem e fazem lá ao que a gente chama de atender a demanda. Tá bem? Então, eu posso ter, pessoal, se eu tenho interesse 100% em comum, eu quero vender e tu quer comprar, a gente não está negociando o preço, não tem negociação. Eu estou vendendo já sem ter nenhuma objeção. Isso é uma das coisas que vocês precisam começar a ver se tem como evitar. Ah, o cara está comprando de ti lá aquele mês, sempre perguntar, tá, mas vem cá, não tem nada de preço melhorando para mim aqui, é só eu tomando. Não, você não tem nenhuma melhora para me oferecer agora.
Ah, pior que não tenho. Então, a gente vai ver formas, de repente, de ter uma melhorinha aqui e outra ali, tá? Se os interesses são 100% conflitantes, tá? Então, quer dizer assim, eu não quero vender algo, a pessoa não quer comprar, também não tem negociação, tá? A pessoa quer comprar, mas não tenho hipótese nenhuma de vender, estou em 100% de interesses conflitantes. E aí cabe para quem quer comprar, assim, tentar aproximar em formas que eu consiga demover o outro da ideia de não vender, tá? E aí, por aí vai. Tá certo? Até aqui tudo bem? Eu acho assim, ó, por mais que seja essa figura aqui, ela seja. Eu vou dizer que ela é bobinha, né? Porque assim, é uma coisa que eu que montei assim com a ideia dos conjuntos, né? Mas eu acho ela bastante interessante, tá? Então aqui, ó, eu tenho o que, que são interesses em comuns, que estão tanto para a cooperativa quanto para o cliente, tá? Mas eu posso ter interesses conflitantes que eles não estão negociáveis, assim, tá? Eu posso, por exemplo, dizer assim, ó, o cliente quer comprar todo. Tá? Um cliente novo chegou com preços bons, tá? E ele quer comprar toda a minha massa de papel e plástico. Aí você pode dizer, não, olha, eu não atuo assim, tá? Você é um cliente que eu recém conheci e tal, eu vou vender X percentual da minha produção para você. A partir de 6 meses, de 3 meses, eu vou ver, né? A gente pode firmar um contrato para continuar vendendo. Vocês têm o costume de firmar contratos de compra de venda de material, pessoal? Contrato escrito, assim, com o pessoal assinando? Ó, o Júlio colocou que não, o Cássio que não, o Pablo que não, a Sara disse que não, tá? A Stephanie colocou que não. Oi, Stephanie, não tinha visto você entrar. Então, assim, pessoal, coisas de ter uma empresa. Vocês bem sabem que eu tenho a minha empresa sozinho, vai fazer 1 ano em outubro, tá? E antes eu sempre tinha sócios, tinha gente que trabalhavam comigo que cuidavam de partes administrativas que eu não cuidava. Aí depois eu fui ver como é que é importante você ter contrato para fazer algumas coisas. Então, assim, o contrato protege as duas partes, não protege só a minha parte da minha empresa, protege as duas partes. Então, de nós criarmos o hábito de ter um contrato e tal, até porque é o seguinte, pode que vocês encontrem um cliente e ele tem um preço melhor que um cliente que vocês já têm há mais tempo, mas ele vai manter esse preço? Ou ele vai só tirar vocês da posição que vocês estavam, para depois começar a apertar vocês para também começar a baixar preço, começar a deixar você ter uma condição pior do que vocês estavam com o cliente anterior? Tá? Então, a questão de fazer um contrato, ela é de se verificar, tá? Até uma mudança de se verificar. Lembrando, tá? Por mais que você seja uma cooperativa e a gente tem aquela coisa, eu digo assim, o mercado tem aquela coisa de cooperativa não ser tão profissional, e pelo contrário, as cooperativas são muito profissionais. Então, o profissionalismo nos demanda, às vezes, a termos burocracias. Tá? O que é burocracia? Às vezes, a gente vai assim, nós vamos numa repartição pública e acha que é muito burocrático. Eu passo por um, passo por outro, um assina, outro carimba, até eu ser atendido. Mas a burocracia também protege o negócio, protege as organizações. Claro que burocracia em excesso não nos ajuda, tá? Nos atrapalha. Tá? Um dos caras que estudou burocracia é o Max Weber. Então, às vezes, eu vejo algumas coisas assim de burocracias muito excessivas, eu fico pensando que não era o que o Max Weber queria quando propôs, né, o conceito de burocracia. Então, o que o Cássio até perguntou, tá? Júlio, deixa eu ler o que tu botou aqui. Qual a vantagem que a gente pode ter em um contrato? Assim, vamos lá, isso é uma pergunta importantíssima. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vocês estão lá com um cliente, tá? Cliente que compra de vocês. E aí vocês propõem ter um contrato com ele. Nesse contrato, tu não precisa colocar os preços que tu aplica com ele naquele momento. É um contrato de compra e venda. Então, assim, ó, é uma segurança que a cooperativa tem de ter um cliente que compra o seu material. Essa é a primeira coisa. A segunda é o seguinte, no contrato tu pode ter uma cláusula
e quando o preço baixar, esse cliente vai segurar para ti 3 semanas. Ó, o preço está baixando e tal, mas eu vou segurar para ti, conforme o nosso contrato, o preço anterior por 3 semanas. E aí, o que tu faz? Tu dá de pau na produção para colocar as tuas vendas naquelas 3 semanas. Então, os contratos protegem um ao outro, tá? E protegem também ele, porque assim, ó, vou imaginar. Eu já fui indústria que comprei material, tá? Então, assim, pessoal, eu tinha uma demanda de 600 toneladas de reciclado por mês. E olha que na época que eu peguei essa empresa, eles tinham 2 máquinas grandes que já estavam paradas, que elas já eram bastante sucateadas e tal. Se essas máquinas estivessem funcionando, eu teria uma demanda de 1.200, 1.300 toneladas mês. Então eu tinha que comprar material direto. Então, não sei se vocês percebem isso, assim, se o cliente de vocês deixa isso passar. Eles precisam de material. Eles têm que cumprir, né, a demanda para quem eles vendem. Tá? Para quem o cliente tem um outro cliente que tem uma demanda e eles querem, né, cumprir essa demanda. Então, o contrato também é para me proteger. Dizer assim, a Univale vai me ver. Vou imaginar que eu sou um comprador de plástico lá, que é a única coisa que eu conheço bem, tá? Pelo menos nessa área de materiais. Se me derem um metal na mão e dizer que é o chocolate da Cacau Show, perigo eu botar na boca, tá? Eu posso me confundir, mas o plástico não. Então, assim, o plástico eu vou pegar assim, ó. O Júlio na Univale Distância, ele tem lá 3 toneladas de PP. Eu vou dizer, Júlio, eu compro o teu plástico, mas eu quero sempre as 3 toneladas de PP. Beleza, o Júlio fechou um contrato comigo. Sempre vai ter 3 toneladas de PP. Olha só, vai ter sempre 3 toneladas de PP. Tá? Que é um risco para ti, que de repente tu não vai ter o contrato para me cumprir. Tá? Mas aí eu vou tendo 3 toneladas contigo, 5 com a Regina e com o Fernando, 5 com o Cássio, 5 com o Pablo, 7 com a Sara, e eu vou cumprir o meu lote de venda daquele mês. Então eu vou fazendo contrato com todo mundo, para eles terem, para me fornecer e eu ter para comprar. Tá bem? A tarefa. O que é uma tarefa que eu propus, tá? E já teve 2 pessoas que me enviaram. Acho que elas estão aqui já, deixa eu ver. Eu vi que o Lino entrou, o Lino me enviou. O nosso querido DJ Lino, da Colabore de Campo Bom, me enviou. E nossa querida Elis, da Univale. Me enviaram já. O da Elis eu não cheguei a ver, o do Lino eu vi. Que era uma proposta que é o seguinte, tá? Imaginem que tem um shopping na cidade. Tá? O shopping, né? Atualmente, o que o shopping faz? O shopping tem uma prensa, eles têm lá 2, 3 funcionários, eles prensam o papelão que eles mesmos produzem, prensam o plástico e vendem. Né? Antes se tinha, era muito comum, por exemplo, em Canoas, se tinha uma cooperativa, que é do falecido Flávio, a Copcamate. O Flávio tinha 2, 3 pessoas dentro do shopping de Canoas para prensar papelão, prensar plástico, e eles já tinham ali alguns acordos com aquele shopping. Vocês vão gravar um vídeo em formato selfie, fazendo uma argumentação inicial para convencer o shopping a fornecer os seus materiais. Eu até fiz a minha lá. Eu fiz no formato, pessoal, que deu 1 minuto. Tá? Mas assim, eu pedi que fosse entre 1 minuto e 2, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar fazer o slide para frente. Ó, nesta proposta, vocês podem trazer itens que sejam considerados diferenciais, como alguma solução para o resíduo orgânico, frequência de coleta, etc. Vocês podem falar o seguinte, eu vou imaginar agora assim, pessoal, fulano do shopping, aqui é o Alessandro da cooperativa Cooper Viva, eu queria falar com você sobre a situação, a possibilidade da nossa cooperativa pegar os materiais que vocês têm dentro do shopping, tá? Os materiais que nos interessam é o papelão, o plástico filme transparente, o material de copinhos, aí vocês vão fazer lá um H, tá? E a gente pode também fazer um acordo aí de trabalho com resíduo orgânico, tá? A gente pode ajudar vocês no condicionamento desse material, tá? Podemos fazer uma parceria muito importante aqui. O que eu posso te oferecer em troca é o seguinte, o nosso pessoal de coleta, tá? Eles coletam na nossa cidade aqui, e eu quero colocar a logo do shopping nas costas como um patrocínio. Vocês aceitarem a gente fazer essa troca assim, aí o shopping também vai estar sendo divulgado pela cidade com os nossos coletores que estão correndo. Posso colocar também a logo de vocês no caminhão, tá? De tanto por tanto, eu vou dizer lá
E aí vamos ver se a gente faz essa parceria. Esse é um argumento inicial. Vocês fizeram uma proposta. Tá? O vídeo, eu pedi que ele fosse enviado seja entre 1 minuto e 2, e assim, ó, nós vamos abrir lá, tá? Para postar no Moodle, tá? A gente tem o Moodle, a gente vai usar o Moodle. Ah, eu tô tendo uma dificuldade de usar o Moodle. Cara, vocês me mandam no privado, tá? Se a pessoa aceitar depois, eu posso mandar o vídeo para o grupo, tá? Para a gente ter essa brincadeira. Então, é isso. É uma proposta inicial, a argumentação inicial para pegar um trabalho num shopping. Parece difícil? Parece fácil? O que vocês acham? Beleza. Essa eu quero ver. Essa vai ficar legal. Eu gosto dessas coisas assim, tá, pessoal? Essas coisas meio fora do comum, tá bem? 2 pessoas me enviaram, a Elis, como eu falei, eu não consegui ver ainda, tá, Elis? Eu vou ver, quero ver se eu vejo ele hoje de noite. E o Lino me enviou durante o dia hoje, eu acho que ele me enviou ontem de noite, eu vi hoje de manhã. Ficou muito bom, tá? Ficou bem legal. Certo? O Lino fez, e não é, o Lino fez um roteiro, deu para notar que ele fez a leitura do roteiro que ele fez, vocês podem fazer conforme vocês quiserem. Lembrando que é um shopping que tem na cidade, vocês querem coletar o material deles. Então, a gente vai agora voltar para o assunto de hoje, tá? Nós estamos chegando na parte final da disciplina, e eu sempre fico olhando assim, tem um monte de coisa que a gente podia ter trabalhado e não consegue fazer. De repente, eu vou fazendo uns vídeos extras e vou passando para vocês, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, a nossa vida no mercado, ele tem, assim, a gente tem propostas, né, nós vendemos uma coisa, nós temos propostas de venda, né, de compra do que a gente vende, ou a gente, às vezes, tem que forçar a vender, né? Então, tem 2 possibilidades, a gente falando de demanda e oferta. O mercado está demandando, eu tenho pouco esforço de venda. Mas se o mercado tá restritivo, eu tenho que fazer mais esforço de venda. E para isso eu tenho que negociar, tá? Eu tenho negociação. Então, como pensar quando temos uma nova proposta? Então, vocês estão lá na cooperativa de vocês e vem um cliente novo para comprar material. Aí eu pergunto, isso é muito comum acontecer ou tem acontecido menos ultimamente, no último ano? Vocês têm tido visitas de novos clientes mais seguido? Acontecido bem menos para nós. Bem menos, né? E os demais? Sara, vocês vendem só para os mesmos clientes há algum tempo ou tem aparecido alguém? Não, a gente vende para os mesmos, mas em alguns casos extraordinários a gente conhece outro comprador, mas geralmente é a gente que vai atrás. Aí vocês que fazem o esforço de venda. Sim. Júlio, tu chegou a abrir o microfone. Sim. Eu acredito que eu vou te ser sincero, assim, ó, agora tu falou isso, eu não tinha nem percebido, que a gente vai vivendo o dia a dia, né? Mas eu acho que desde dessa enchente aí, 2024, deu uma camada nisso, porque antes eu recebia direto, e essa parte de venda nunca foi comigo, eu nunca, né, me envolvi com isso, é mais o Alessandro, né? Então eu sempre ficava dando o contato do Alessandro, eu recebia lá, porque eu estou sempre no galpão, né? Mas eu sempre passava, eu creio que foi depois, agora pensando ali, acho que depois das enchentes ali, rapaz, quase que zerou, assim, de pessoas procurando para comprar, para negociar. Isso é importante, é uma reflexão importante. Se é que essas empresas que estavam nesse mercado, se é que eles fecharam? Se é que teve muita empresa que fechou por causa da enchente? A gente sabe que sim, né? Que teve empresas que Talvez fecharam. foram né? atingidos, né? Não sei. Foram atingidos. A Rê ou o Fernando querem falar? Pode falar. A respeito que o Júlio falou aí, várias pessoas me procuravam, né? Normalmente quem vende é a Regina, né? E eu passava o telefone para a Regina. E ultimamente, eu acho que logo depois da enchente, nunca mais ninguém me procurou lá em Santo Antônio. Isso é uma das coisas que a gente tem que pensar, tá, pessoal? É uma reflexão que nós temos que fazer, já que nós estamos
recriando a nossa rede, é uma reflexão que a gente pode ter que buscar, a gente pode ter que fazer esse esforço de venda. Rê, por favor. Foi uma das questões que a gente levantou ontem no planejamento, né? Eu me lembro que eu coloquei algo desse tipo na árvore dos sonhos, que é a ampliação de clientes, porque eu me lembro que quando eu comecei na reciclagem, a gente tinha uma cartela, assim, nossa, de muitos clientes, sabe? E hoje não. Hoje é bem mais restritos. E eu arrisco a dizer que muita gente parou de comprar. Eu conheço alguns, assim, que pararam. E, inclusive, até antes da enchente, assim, sabe? Eu vejo com mais... desde que eu cheguei na cooperativa, eu sempre, mesmo quando eu não fazia as vendas, eu participava muito, assim, né? E eu noto, assim, bastante queda, que sempre vem caindo, e hoje é bem complicado, assim, às vezes até a gente negociar um preço, assim, sabe? Porque se o cliente do papel, por exemplo, parar hoje, antigamente, tu tinha outro... Tinha vários. Já né, chamava, poderia cancelar a carga que era de hoje e amanhã já fazer com outro cliente. E nesse momento eu não vejo assim. E vejo também, assim, como os nossos clientes são clientes bem velhos, assim, que estão há muito tempo com a gente, eu vejo que eles também notam isso e isso ajuda para enfraquecer o mercado, né? Assim, na questão de preço, por exemplo. Eu acho que nós tivemos também dois baques, né, muito próximos um do outro, né, que foi primeiro a pandemia e para nós gaúchos depois veio a enchente, né, ali. Então acho que o que não quebrou no primeiro, né, os que pararam, sei lá, ou que desistiram ou mudaram, não sei, mas Para enfim. nós a pandemia foi bem positiva, assim, né, positiva na questão de preço, né, levou o preço, né. Muito. Mas depois começou a cair o preço de novo. Mas eu acho que nessa questão de opções, eu te confesso que é como o Alessandro disse, é uma reflexão para a gente fazer. Mas eu te confesso que antes nós tínhamos muito mais procura, assim, muito mais. Sim. Até lembrando, tá, pessoal, a gente tem uma proposta dentro do Cataforte que eu queria ter iniciado em março e não consegui, que a gente vai trabalhar na questão do negócio da rede, e uma das nossos desafios da equipe, principalmente meu e da Milena, é catalogar possíveis clientes. A gente vê o mercado de Santa Catarina, o mercado do Paraná, o mercado de São Paulo, e ver quais são as nossas opções, assim, de tentar alcançar outros mercados, tá? Então a gente tem esse desejo. Isso seria indústria? Não só indústria, a gente vai ver o que tem nos outros mercados. Não necessariamente indústria, mas pode ser, de repente, um grande aparista e tal. Vamos buscar opções. Tá? E a experiência que eu estou tendo lá em Brasília com o pessoal da Centicop, que é uma rede bastante grande, tem 19 cooperativas, 24, na verdade, 24 grupos que participam, assim, e eles tentam acessar o mercado de São Paulo. Eles estão um pouco mais perto de São Paulo que nós, mas a gente, de repente, pode acessar o mercado de Santa Catarina, que é o mercado, para plástico, por exemplo, era um mercado bom, né? Não sei como está agora, mas era um mercado bom. Então, a gente tentar ter né, buscar opções para os nossos negócios, assim. E lembrando, tá, também não muito dentro dessa disciplina, que é importante diversificar. Então, cooperativa que faz triagem, prensa, tem que buscar uma forma de tentar moer alguma coisa. Realizar coleta seletiva, ir para outros municípios. Lembrando, a Procinos está aí e a gente tem a possibilidade, né, de disputar espaço em outros municípios que nós não estamos. Claro, tendo estrutura para conseguir encarar. E a ideia da rede é exatamente que a gente tenha estrutura no futuro, né? Pode ser meio utópico assim, mas é o que a gente fica pensando. Deixa eu voltar aqui. Tá? Agora nós vamos fazer uma brincadeira. Alguém abriu o microfone e quer falar? Foi a Regina? Certo. Deixa eu ver aqui. Legal. Só deixa eu responder no WhatsApp um negócio aqui.
Vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Imaginem que vocês estão numa cooperativa, tá? Pode ser a cooperativa de vocês. Vocês vão falar assim, os preços não estão atualizados. Não, mas é só para nós fazer uma reflexão, tá? Vocês têm essa condições de preço aí, tá? O papelão, 55 centavos o quilo. Papel branco a 60. O papel misto a 20 centavos. O jornal a 1,10. O jornal era engraçado, né? Eu lembro quando o jornal lá em 2011 era 15 centavos. Tetra Pak a 30. PET transparente a R$3. PET verde a 2,60. O polietileno leitoso para os nossos amigos de Brasília, a mangaba leitosa 4,20. O colorido, polietileno de alta 13,30, também é chamado de mangaba lá, o André está aplaudindo, mangaba lá no Brasília. O pessoal me falava de mangaba, eu disse assim, eu não tenho vergonha de perguntar, mas o que será que é mangaba? Depois fui ver que é o polietileno de alta. Balde bacia, 1,80. PP margarina, 1,10. O mole transparente a 2,20 e o mole colorido a 50 centavos. Lá em Brasília eles chamam de seda, tá? Em alguns lugares chamam de mole, em alguns lugares chamam de filme. No nosso caso é mais filme do que mole, tá? E aí, pessoal, o que aparece? Aparece um comprador novo lá, que o slide não trocou. Aparece um comprador novo. E ele chega com esses preços aí, tá? Aí você olha e tal. E o que você faz? O que vocês acham desses preços novos aí? Analisem linha por linha e digam se vocês trocariam. Né? Será que eu troco? Acho que não. O Pablo, temos um voto contra. Fernando, não. Mas nem pensar. Porque Sara, ele nem pensar. paga centavinhos aí em cima do material que tem pouco valor. E tem uns que vai até mais baixo. Ficou. Tem o PP Margarina um pouco mais alto, mas assim. Não, né? Não. Deixamos- Por exemplo, ali, ó, o transparente, bem bom, né? O mole. E o leitoso. Mas aí são materiais que tem bem menos. Aham. A gente aceita esse e os outros deixa igual. Eu falo isso para o nosso cliente. Mas esse ponto é um ponto que é um pulo do gato, é uma coisa das que eu quero trabalhar. Mas, pessoal, imagina só o seguinte: chegou a isso, eu já olho, analiso assim, eu não quero. Tá? Mas assim, tem uma forma, tá, de a gente dar uma pensada, que eu estimulo que vocês façam, tá? Aí aqui eu peguei 6 meses de venda desses materiais e coloquei numa planilha, tá? Então ali, o papelão eu vendi, ele tá assim, o mês 1 é o último que eu vendi, então eu tô voltando para trás, tá, no tempo. Então o mês 1 lá, deixa eu ver se eu consigo pegar lá em cima aqui, ó. O mês 1 eu vendi 26.321 quilos de papelão. O mês 2, 24.665 e vou indo, tá? Eu tenho todo o histórico de 6 meses. Eu posso ter o histórico de 1 ano? Pode. Posso ter o histórico de 2? Pode. Mas assim, ó, o mercado, tá? Eu não sou economista, mas na economia, a variação dos preços depende da inflação, depende dos juros e tal. Então, 6 meses está legal, tá? Então, aqui eu peguei 6 meses de negociação, tá? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver se o próximo slide é esse aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um Excel com essa negociação aí. Deixa eu ver se ele tá certo só aqui para ver se eu não vou fazer bobagem. Vocês estão vendo o Excel aí? Sim? Deixa eu aumentar um pouco, de repente ajuda melhor. Deixa eu aumentar o bicho aqui. Então, o que eu faço, pessoal? O que eu sempre sugiro?
Podia ter vindo uma proposta que me desse algum desafio, tá? Pudesse dar algum desafio. Eu faço uma média dos 6 meses, que aí no Excel aqui, pessoal, quem aqui mexe no Excel de forma mais assim, eu mexo legal e me defendo. O Pablo, eu sei que se defende, Pablo. Você se defende bem, né? Quem mais? Sayonara, eu sabia também que se defendia bem. Salete se defende bem no Excel, Salete. O Júlio se defende bem. Stephanie se defende bem no Excel. Eu aprendi com o eterno Sérgio. O Sérgio, né? Verdade, grande Sérgio. Ó, o que a gente faz? Só para relembrar, tá? Se eu botar o sinal de igual, Andréia, mais ou menos. Ó, Andréia, nós vamos ter que trabalhar isso lá em Brasília, hein? Ó, eu botei o sinal de igual, tá, pessoal? Eu coloco, ó, quando eu colocar ali o M, eu vou ter média, ó. Média, abro parênteses e aí isso aqui é uma célula, tá? A ligação entre coluna e linha é uma célula. Eu cliquei na célula e eu posso puxar com o mouse ou eu posso arrastar no teclado, tá? Eu vou pegar no teclado aqui e vou arrastar, ó. E fui até o mês 1. Eu fecho o parênteses. Eu fechei certo? Não saiu lá. Deixa eu fechar certinho aqui. Então, eu tenho o papelão lá. A minha média de venda nos últimos 6 meses foi de 11.450 quilos. Também no meu Excel, eu vou lá, pego a pontinha, virou uma cruz ali, né? Vocês podem ver aqui, ó. Ele tá aqui, ele tá um sinalzinho, ele tá aparecendo a bandeira da Suíça, né? Ele tá com 2 esparadrapos ali. O pessoal não sabe qual é a bandeira da Suíça, eu acho, né? Eu puxei lá do pé essa aí, né? Mas a Suíça vai jogar a Copa, pessoal. Tem que saber a bandeira da Suíça. Ó, ele virou uma cruzinha ali, ó. Quem gosta de futebol e Copa do Mundo sabe, hein? Você não gosta de futebol, Cássio? Claro. É que eu vejo teus guris tudo de camisa colorada lá. Ó, ele tá ali a bandeirinha da Suíça, ele virou a cruzinha, eu puxo para baixo. E aí eu tenho toda a fórmula que eu botei lá em cima, puxou para baixo. Então eu tenho a minha média, tá? Aqui, pessoal, do lado... Opa, foi muito. Ó, eu tenho o preço atual do comprador, atual, e o preço do novo comprador. Aí eu só faço o seguinte, mesma coisa. Abro o sinal de igual, estou abrindo, então, a possibilidade de fazer um cálculo. Eu clico na média que eu encontrei dos 6 meses, e lá no teclado tem um asterisco, tá? No teclado do notebook e tal. Tem um asterisco, eu clico nele, que eu estou abrindo, então, a possibilidade de multiplicar. E eu clico no preço do comprador atual. E aí eu tenho lá, no caso do papelão, a minha média de faturamento do papelão é R$6.000, 6.641. Mesma coisa, ó. Eu tô lá com a bandeirinha da Suíça, ó, virou a cruzinha, puxo para baixo. E aí eu tenho lá todos os meus materiais com o seu faturamento médio. Aí, o que eu faço para terminar essa parte do cálculo? Clico aqui na célula de baixo e eu vou ter que somar todos os valores de cima. Abro a possibilidade de cálculo e coloco soma. Soma, abro parênteses, clico na célula lá de cima, lembrando que célula é a junção da coluna com a linha. Então, ali, se eu fosse pegar a célula, seria a célula K5, tá lá, ó, K5 abriu ali, e eu vou puxar para baixo também, vou pegar toda a coluna, da linha 5 à linha 17, fecho parênteses, clico e eu tenho o meu faturamento. Claro, o pessoal assim, ó, lembrando, tá? Nós estamos aqui num exercício empírico, é uma simulação, não tem aqui vidro, até porque o vidro é um outro comprador, não tem os metais que é um outro comprador, pode que papel e plástico sejam de compradores diferentes e tal, é só o exercício que está valendo, tá? Então eu tenho aqui o meu faturamento, 58.242,69. E eu faço o mesmo raciocínio no novo comprador. Pego lá a célula
do lado que tem o papelão, abro o sinal de parênteses, vou aqui, ó, tô indo lá na minha média, cliquei, asterisco para ser a multiplicação, clico no novo comprador aqui, no preço que ele me ofereceu para o papelão, baixo, e aí eu vou puxando para baixo aqui. E também depois, aqui eu posso só fazer, copiar e colar. Eu tenho a média. Alguma coisa do meu, peraí. Deixa eu pegar de novo lá o que eu botei no exercício, que essa aqui seria a minha segunda proposta. Eu estava já me antecipando. Vou pegar só a proposta do exercício. Volta aqui um pouquinho. Aqui, deixa eu atualizar conforme a proposta aqui é ruim. Aqui é 52. One minute. Eu estava lá no final da negociação já. Um e 10, 1,20. 30 e 28. É 13 e 3, tá certo. 2,60, 2,60 tá certo. 3,80. 4,20 tá certo. Aqui o colorido é 13, abaixo tá 13,30 os dois. 13,20. O balde bacia 1,80, tá errado aqui. 1,80. 1,80. 1,10, 1,10. Tá para não aceitar mesmo, né? É 1,20 aqui. O mole tá 2,20, 2,20. Qual é o preço todo do mole de vocês, do transparente? É 2,20 mesmo? Eu ganho 1,20 Ah, da não, Post Weber e do nosso comprador 1,10. atualizei aqui, pessoal, peço desculpas. Eu já estava fazendo uma negociação posterior com esse arquivo aqui. Ah, não, também eu peguei. Ah, Que tela linda que estava ali. cara, esse é o nosso objetivo sempre. Eu achei que eu errei, eu peguei o arquivo errado mesmo, eu tenho o arquivo certo aqui, gente. Vaias. Deixa eu fazer rapidinho aqui no arquivo certo. Eu tenho 3 arquivos de Excel diferentes aqui, é por isso que deu confusão. Tá? Deixa eu botar aqui. Deu uma alteração danada no negócio e estava com o arquivo errado. Estava com o arquivo de exercício já. É o exercício que eu passei para vocês. Toma. Quem sabe faz ao vivo. Agora sim. Eu confio nos preços. Os preços são os mesmos. Agora sim eu estou na mesma cooperativa. Tá? E pulso.
Agora sim, peço perdão, achei aqui agora o cálculo certo. Agora estamos na mesma. Ó. Estamos na mesma página. Então, pessoal, depois de fazer toda aquela calculeira lá, e eu tenho uma comparação de faturamento, tá? Olha só, o faturamento que eu tenho de projeção com o meu atual cliente. Deixa eu aumentar aqui, ó. Nos últimos 6 meses, o meu faturamento projetado médio é 112 mil reais com o meu cliente e 110 mil com o novo. Tá? Então, como vocês falaram assim, só de olhando os preços, vocês já não fariam um negócio, correto? Não fariam um negócio. Mas se eu começar assim, ó, tá? Eu vou imaginar que eu sou esse cara aqui, ó. Eu sou o novo comprador. Eu recebi uma negativa de vocês, certo? E aí vocês estão aqui, ó. Vocês estão com o comprador atual, tá? Aí vocês podem falar o seguinte, tá, mas olha só. Se tu me comprar o papelão a 57,057 e me comprar, deixa eu pegar aqui, ó. Só fazer o seguinte, deixa eu ocultar isso aqui para deixar para ver os materiais mais perto aqui. Ocultar. Agora sim. E se vocês me comprarem assim, ó, o PET a 13,10, não a 3. Olha só o que aconteceu. Só de eu fazer, de eu ter como projetar uma negociação, eu já tenho aqui os faturamentos mais semelhantes, tá? Ainda tá pro atual, né? Aí eu vou fazer uma proposta também assim, ó. Vou pegar aqui o mole colorido, tá? Por que eu faço no mole? Olha só, é importante vocês terem a média. O mole colorido, a Regina sempre me diz isso, acho que toda semana, faz uns 10 anos que ela me fala que o plástico mole é uma problemática para a cooperativa Cooperlar, né? O mole colorido, ele sempre tem bastante quantidade. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu quero, ao invés de 50 centavos, eu quero 60. E olha que o faturamento, a projeção de faturamento do novo comprador, ela virou. Tá? Então, assim, são formas que, se eu conseguir colocar numa ferramenta que eu consiga fazer uma projeção e comparar, eu posso ter mais, como a gente pode dizer, a gente pode ter mais recursos para negociar. Tá bem? Vamos fazer um exercício juntos agora? Agora eu vou pegar aquele Excel que eu peguei sem querer, que eu destruí com ele. Tá, eu fiz uma destruição no Excel. Deixa eu ver se eu não pego esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui mesmo. Para nós dar uma brincada. Faz de conta? Ó. Pode ser. Eu tenho aqui, pessoal, um exercício novo, tá? Então aqui, eu já calculei a média, tá? A média está calculada tudo em valores absolutos, certo? E eu tenho aqui o comprador atual e tem um novo comprador, tá? Vocês podem olhar os preços, tá? Vejam assim, ó, o papelão, 55 centavos o comprador atual, o novo comprador ofereceu 60. O papel branco, o novo comprador, ele manteve o mesmo preço, 60 centavos. O papel misto dele, ele baixou para 32. 38 contra 32. Eu tenho uma média de 9.500 quilos de misto. O jornal é um jornal antigo, tá? 40 centavos do novo, do atual, 32 do novo. E por aí vai, tá? Vocês podem fazer uma comparação. Os PET estão no mesmo preço, o leitoso, o novo, está um pouquinho menor, o colorido também. O que vocês fariam se vocês vissem isso de cara? E aí, pessoal, o que vocês fariam? Lino, tu iria, Lino? O que você acha? Só olhando assim de cara esses dados, assim, tu iria? A Stephanie, tu iria? Stephanie, tu trocava de cliente? Ó, o Lino disse que iria. Stephanie, você Não iria? iria. Oi? Eu não iria.
Tá, o Pablo botou um coisinho para baixo dizer que não. A Sara também não. Não digam por que vocês não iriam ainda, tá? Os outros podem dizer por que iriam. Salete, tu iria, Salete? Salete não iria. Elias, tu iria? O Júlio não iria. Não iria. A Elis não iria. Acho que a maioria já não iria. A Delci, Elizabeth, vocês iriam? Delci não. André, você iria se fosse lá em Brasília e viesse uma proposta desse jeito aí? Tá, Stephanie, a André disse que não. Tá, mas vamos lá. A gente vai fazer a brincadeira que a gente fez antes, tá? Então eu tenho lá. Por que é importante nós fazer essa projeção? Se eu pegar o papelão, olha só. Se eu vou analisar aqui, ó, eu tenho uma média de 18 toneladas por mês de papelão. O meu cliente atual, ele me compra por 55 centavos, e se ofereceu 60, eu fico assim, opa. Tá, eu vou fazer uma brincadeira, então eu vou multiplicar aqui. Por isso, pessoal, nem sempre ter uma resposta na ponta da língua é o melhor, tá? Quer dizer, eu quero ou não quero? Vocês já pegaram muito o raciocínio e já tinham opinião, tá? Mas o ideal é colocar. Olha só, no papelão, eu até deixei aqui, ó. A minha diferença no papel, aqui eu botei uma diferença, tá? Pro cliente novo é R$ 900, tá? Mas aí vocês começaram a fazer um raciocínio que é importante. O papel branco tá igual. Então, ele vai igualar, tá? Mas o meu papel misto, olha só, aí que tem os truques. O papel misto também eu tenho bastante quantidade. E o preço do cliente novo é menor. Ó, papel misto do cliente atual, cliente novo. E o que eu tenho? Caiu de 900 para 330 pro cliente novo. O jornal, eu tenho só 500 quilos de média, mas o cliente atual, ele tem um preço melhor. E aí, o que eu já tenho, ó, caiu para 290. Deixa eu ver o que a André colocou lá. Vocês sabem que a André é nossa colega de Brasília, né? Querendo ou não, acaba que a cooperativa aceita devido aos valores de mercado. É exatamente. Tá? Exatamente. Mas como eu falei, pode, né? Já aconteceu de tu ou você buscar novos clientes ou aparecer propostas novas para você. Por enquanto, tá pro cliente novo. O Tetra Pak, ó, o Tetra Pak tá menor o cliente atual, então vai ficar um pouquinho maior para o cliente novo. Os PET estão tudo igual, os PET transparente verde. Vou puxando. Aqui só vou dar 2 cliquezinhos aqui para ficar maior. Ó, continua pro cliente novo. O leitoso tá pro cliente atual, mas assim, ó, ele não, ó, já tá quase revertendo, R$ 14 a diferença pro cliente novo. Aí no colorido o pessoal ferrou pro cliente novo. Ó, o colorido ele vai inverter pro, aí ele tá sem aquele sinal de negativo, tá? Então ele tá pro cliente atual. Eu vou puxar o resto aqui até o final. Tá? E por muito pouco, o cliente atual, ele ainda tem o melhor preço num faturamento por projeção. Então, pessoal, essa aqui é uma forma de vocês pensarem, tá, no negócio, fazerem as brincadeiras ali, muito considerando essa linha aqui, ó, da média de produção por 6 meses. Por isso que a gente sempre fala assim, quando o pessoal fica pedindo para vocês lá os indicadores e tal, até assim, citando novamente a Andréia, que está acompanhando lá de Brasília. Hoje eu passei para ela lá um gráfico de produção dela, que a gente fez o estudo, passei o gráfico de produção, ela pode pegar e conversar com o pessoal dela sobre a produção da cooperativa. Tá? Então a gente ter essas informações nos ajudam a tomar uma decisão. Certo? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um exercício, pessoal, ó. Está pronto. Aqui eu só peguei desse exercício aqui, eu peguei só se fosse um comprador só de papel. Ah, ficou muito grande. Deixa eu ver se eu arrumo ele aqui, tá? 200.
Eu melhor aqui e melhor aqui. Tá? Eu tenho um comprador novo de papel. Mesma coisa, eu peguei aqui os últimos 6 meses de venda de cada tipo. Eu sei mais ou menos qual é a minha média. Eu tenho aqui o preço do cliente atual, o preço do novo comprador. E aí eu vi que o novo comprador, nesse caso aqui, está com uma projeção um pouquinho maior. Mas, claro, pessoal, assim, ó, aqui no campo da projeção, eu não trocaria por R$ 300 a mais de faturamento. Tá? Claro que eu tentaria com esse cliente aqui, ó, com o atual, fazer alguma melhoria, dizer assim, olha, eu recebi uma nova proposta, gostaria de conversar contigo sobre os preços. Fala, Rê, ou não sei se foi a Rê ou foi o Fernando. Isso, é isso que eu ia te falar. Às vezes vai assim da. É importante a gente saber o preço do mercado, porque a gente pode negociar com o cliente, porque às vezes R$ 300 ou, sei lá, 5 centavos no quilo de algum material, tem toda aquela questão assim, ó, de pagamento realmente em dia, a logística. Por exemplo, assim, ó, uma vez a gente teve uma experiência negativa com um cliente de papel, por exemplo. Ele tinha um preço melhor em todos os materiais, porém, tu não conseguia contar com a logística dele. Esse é Estava um fator marcada lá a importante. carga com 5, 6 dias, não me lembro o que ele pedia, porque a gente sempre faz assim uns combinados, olha, tem que funcionar assim ou assim, né? Mas aí chegava no dia, né, e daqui a pouco era o último dia para o teu fechamento de mês, e acontecia que a logística não funcionava, daqui a pouco lá até que não conseguia contato na hora, e acabava correndo o risco de não fazer aquela carga. E assim, a gente tem prazo para fazer o fechamento de mês também, né? Então, nós avaliamos Sim. sempre toda a questão. Às vezes a gente fala assim, ó, quem que é o melhor cliente, né? Então, e o que precisa ter para ser o melhor? Né? Claro, eu acho que as coisas têm que dar junto, também não adianta assim, ó, não pago nada também, né? Tipo, mas eu acho que tem que avaliar meio que junto, assim, né? O nosso exercício semana que eu vou propor hoje, ele não vai ser só um exercício, pessoal, com dados puros, ele vai ser um exercício de cenário, tá? Pode imaginar um exemplo, tá? Eu pego ali um cliente que me fez uma proposta nova, e é um cliente conhecido, já que de repente comprou de mim em algum momento e tal, e eu faço uma comparação, e eu noto que o preço dele não ficou melhor ainda. Mas ele pode fazer o seguinte, ele pode dizer o seguinte, tá, mas espera aí, eu soube que você precisa de uma prensa emprestada. Eu posso te emprestar a prensa. Começa a ser uma questão de negociação. Começa a ser uma questão que eu posso trocar. Ó, se é uma indústria e que a indústria faz lá, primeiro pagamento 14 dias, segundo 21, tá? Dando um exemplo. Eu te pago à vista. Meu preço está um pouquinho menor, mas eu te pago à vista. E aí tu pode pensar o seguinte, mas peraí, se ele me paga à vista, eu vou ter dinheiro no caixa mais rápido, eu vou poder jogar com esse dinheiro, eu vou poder, né, fazer esse dinheiro girar. Pode valer a pena. Então são os cenários, tá? Agora são 8h20, perdão, 8h08. Eu vou fazer mais um exercício, tá? Deixa eu pegar aqui assim, eu só vou pegar a proposta 1 aqui. Eu vou pegar um aqui, ó. Não sei como ela tá. Eu vou ocultar ela aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Não estou muito rápido? Ocultar. Deixa eu tirar aqui esses caras que eles atrapalham. É que eu fui fazendo tanta brincadeira de tarde para montar isso aqui que ficou algumas coisas, mas assim, nada de grave. Deixa eu tirar você daqui, ocultar. Tá, então assim, pessoal, eu tenho lá minha cooperativa. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E me veio uma proposta nova, tá? Eu tenho aqui os meus valores, que estão do comprador atual, estão nessa coluna, e do comprador novo, certo? Olhando assim de cara, vocês iriam? Aí me digam assim, vocês iriam? Olhem de cara assim. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. O preço do papelão vai melhor, o preço do misto também.
o preço do jornal também, o preço do Tetra também. Se fosse só papel, já tá bonito. O PET também, olha, todos os preços melhores, tá? Pelo menos parece. Deixa eu ver, o colorido é um pouquinho menor. Eu faço essa jogada, pessoal, porque eu brinquei, eu falei antes da gravação, eu não vou citar nomes, tá? Mas tem um grande comprador da região que faz esse joguinho. Ele coloca lá um valor maior num preço assim, e nos outros ele vai tirando. Quando tu vê, não vale aquela coisa toda. Mas aí, assim, a princípio vocês vão, né? Mas, assim, sempre dizer, olha, eu vou analisar. E aí, no analisar, eu vou nos meus dados históricos. Lembrando, pessoal, eu quero que vocês saiam dessa disciplina. Opa, ocultei tudo. Volta. Ocultei tudo. É reexibir. Reexibir. Apareceu. Aí eu tenho minha média, tá? Eu vou lá nos meus dados históricos. E sempre antes de eu responder que sim ou que não, antes de considerar o cenário, eu vou nos dados históricos. Então, eu vou lá. Média dos últimos 6 meses. Eu clico aqui. Puxo. Fecho parênteses. E calculo a média de cada material que eu vou analisar. Calculei a média, eu vou ocultar de novo, só para ficar mais fácil nós ver o material. Ocultei. E aí eu tenho o cliente novo e o cliente atual. Aqui eu vou reexibir essa coisinha aqui. E eu faço aquela simulação de faturamento por tipo de material. Tá? O cliente atual está aqui. Puxei. Somei. Abro soma, abro parênteses, puxo da coluna de K5 a K17, fecho parênteses, e descobri uma simulação de faturamento de 129 mil aqui, nesses valores que eu tenho. Tá? Aí eu vou na proposta nova, a cooperativa é a mesma, então eu vou na mesma média, pego o preço. Ó, aqui já, só aqui dá para ver que tem uma diferença, ó, 18 mil, quase R$ 1.000, tá? Por que quase R$ 1.000? Porque só ali eu tenho 34 toneladas de material. A Nath colocou a chamada ali, pessoal, para vocês não esquecerem. Então, se vocês vão trocar de comprador, pessoal, aqui já tem uma coisa que vocês trocariam, né? Olha só. 135 mil a projeção de faturamento, 129 mil a projeção do faturamento que é o atual. Então, é de trocar. Claro, aí, o que entraria depois? Toda a negociação de pagamento, se há prazo, quem pega a logística. Tá? Quase sempre a logística, né, no caso, é o comprador que faz, mas é uma das coisas que se negocia. Certo? Então, o que vocês acharam? Vocês entenderam qual é o conceito, né? De tentar, pelo menos, fazer uma projeção com os indicadores que vocês têm, né? Beleza. Vamos falar do exercício da semana que vem? Esse aqui vai ser... Vamos ver se ele fica bom, tá? Vamos ver se a gente consegue... Isso aqui a gente já viu hoje. Negociação simulada, tá? Pessoal, aqui estão os grupos, tá? Os grupos são... Só o Joshua e o Lino, eu não consegui fazer um trio, porque nós temos 17 pessoas inscritas, tá? Andréia, eu não te coloquei aqui, mas se tu quiser participar, como é convite, tu pode dizer assim, não, eu quero participar, eu te coloco também a participar, tá? Os grupos são o Joshua e o Lino, a Regina e o Vanderlei vão fazer com o Cássio, o Júlio, a Elise e a Maria Salete vão fazer juntos, porque estão na Univale, a Tássia, o Pablo e o Adilson farão juntos, a Sara vai fazer com a Gislane e com o Glademir, e as meninas, a Delcia, a Elizabeth e a Stefani vão fazer junto. Beleza? Então, como vai funcionar?
Cada grupo será uma cooperativa fictícia, vai receber uma planilha com suas vendas e terá um preço de venda. Tá? Então, vocês têm uma planilha com a mesma situação, eu vou dar lá 6 meses de histórico, vocês vão calcular, aí vocês vão calcular os 6 meses de histórico de vocês, que vocês viram como se faz, é uma média, e vai ter um preço de venda, tá bom? Além disso, vocês terão um cenário que será utilizado para negociar. É uma descrição da situação da cooperativa. Então, dentro dessa cooperativa fictícia, vocês vão ter um cenário. Então, por exemplo, pode ter uma cooperativa que o atual cliente deles empresta dinheiro antes. Ou que empresta uma prensa. Entenderam? Vai ter um cenário. Tá? E aí, pessoal, olha só. Aqui eu já botei o nome das cooperativas. A Cooper DJ é do Joshua e do Lino. A Cooper Dory, do Cássio, da Regina e do Vanderlei. Não me pergunte onde saiu, é só... Tá, eu fui estipulando ali. A Cooper Vale, do Júlio, da Elise e da Maria Salete. Super Fight. Ah, essa foi a melhor. Cooper Lin, Tássia, Pablo, Adilson. Cooper Fight é a Cooper da Briga. A Sara, Gislaine e Glademir. E a Eu sou a Cooper mais Serra... tranquila de todas aqui. Não, você é tranquila, claro. E a Cooper Serra, porque tá subindo a serra ali, é a Delci, a Elizabeth e a Stephanie, tá? O comprador serei eu, tá? Então, olha só, eu vou passar para vocês até amanhã de tarde, para cada grupo eu vou passar uma lista, que é o que vocês têm de comprador atual, quais são o histórico e quais são as questões de cenário. No início da aula de terça, eu vou vir com a minha proposta para cada cooperativa. Eu vou botar um slide. E, ó, Cooper DJ, a minha proposta é essa. Cooper Dory, a minha proposta é essa. E por aí vai até a Cooper Serra. Minhas propostas. Aí vocês vão parar e vão analisar. Tá? Vocês já têm o cálculo feito do de vocês e vocês vão ter que ter um cálculo novo para a minha proposta. E nós vamos negociar. Tá? Aí eu vou chamar lá, por exemplo... Eu vou chamar a Cooper Vale, vai ter o Júlio, a Elisa e a Maria Salete, eu vou chamar eles para negociar comigo. Tá? Pode, tá, pessoal, ter o seguinte, tá? Podem ter cenários que a minha proposta vai ser melhor. Tá? E aí vocês vão ter, assim, eu vou ter um cenário, eu vou ter proposta melhor, mas de repente pelo cenário vocês vão ter que renegociar comigo. E vai ter outros cenários que eu vou ter uma proposta pior. E aí eu vou negociar com vocês para vender. Tá? E aí vocês vão chegar, vocês vão, por exemplo, assim, vocês podem até criar um grupo no WhatsApp, um grupo assim, um grupo provisório. Por exemplo, a Delci, a Elizabeth e a Stephanie tem um grupo no WhatsApp provisório ali. E aí eu estou negociando aqui, vocês conversam no WhatsApp. Tá, olha só, eu acho que aqui dá para aceitar. Não, o que a gente vai pedir? Podemos pedir, aí vocês vão estar fazendo a articulação de vocês contra a minha. Tá bem? Esse vai ser o exercício de terça-feira. Compreenderam? Estou ansioso para ver já o resultado. Até amanhã de tarde eu vou passar para vocês, então, as planilhas, uma para cada cooperativa, tá? Aí vocês podem fazer os grupos provisórios. Claro, por exemplo, o Júlio, a Elisa e a Maria Salete, de repente tem um grupo da Univale, pode usar lá, tá? Vocês que sabem. Mas eu sugiro com cooperativas cruzadas assim, e façam o grupo provisório. Tá bem? Alguma pergunta? Na última vez que eu fiz esse exercício, o Joel, de Dois Irmãos, que participou do curso, falou: está negociando pior que o outro. Eu não arredava pedras do que eu estava negociando. E vocês tinham que me convencer ao contrário. Certo? Se não tem perguntas, a Nath pode fechar pode parar a gravação.